E hoje a gente trouxe aqui uma pessoa mega especial para você, para falar de um tema que é conteúdo como estratégia de growth, de crescimento. Imagina só você gerar 15 mil leads, para ficar todo mundo na mesma página, 15 mil possibilidades de cliente, 15 mil prospectos. Que mais? 15 mil contatos. Interessados. Boa tradução. 15 mil interessados no que você faz, no seu negócio, no seu produto, no seu serviço, de forma totalmente orgânica, por um só canal. Eu tô falando, hein, gente? Um canal que muita gente despreza e eu falo tanto aqui pra vocês no Rugido Cast, no rugido.com, lá no Spotify, que é o YouTube. É um canal, peiró do céu, tava te contando antes, né? Lá na Rugido, quando a gente consegue convencer o cliente de fazer esse canal e o canal cresce, e aí começa a chegar cliente de forma orgânica, o cliente fala, meu Deus, esse negócio aqui é maravilhoso, porque o cliente já chega, entre aspas, né, comprado, ele só quer saber quanto que custa, se cabe, se não cabe no bolso, porque ele já chega praticamente convencido e é muito mais gostoso, né? É uma venda muito mais gostosa de acontecer. E hoje a gente trouxe aqui uma pessoa mega especial para você, para falar de um tema que é conteúdo como estratégia de growth, de crescimento. Sempre falo que aqui não é podcast, né? Que é aula cast, porque a gente consegue trazer umas pessoas incríveis para você. E pega papel e caneta para quem gosta, pega aquele bloco de nota no celular, porque é aquele insight que você precisa para virar o seu jogo, para mudar o seu negócio. Aqui a gente fala de comunicação, marketing e empreendedorismo. E eu trouxe hoje aqui para você Peirol Gomes, bem-vindo! Muito obrigado pelo convite. E é estranho estar do outro lado, não sendo a pessoa que começa o podcast. Então, poxa, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder bater um papo e falar um pouquinho sobre conteúdo com você, Dani. Ó, antes de eu apresentar esse cara aqui, você precisa saber por que você precisa estar até o final. Olha, imagina só você gerar 15 mil leads, para ficar todo mundo na mesma página, 15 mil possibilidades de cliente, 15 mil prospectos, que mais? 15 mil contatos. Interessados. Boa tradução. 15 mil interessados no que você faz, no seu negócio, no seu produto, no seu serviço, de forma totalmente orgânica, por um só canal. Eu tô falando, hein, gente? Um canal que muita gente despreza e eu falo tanto aqui pra vocês no Rugido Cast, no rugido.com, lá no Spotify, que é o YouTube. É um canal peiró do céu, tava te contando antes, né? Lá na Rugido, quando a gente consegue convencer o cliente de fazer esse canal e o canal cresce, e aí começa a chegar cliente de forma orgânica, o cliente fala, meu Deus, esse negócio aqui é maravilhoso, porque o cliente já chega, entre aspas, né, comprado, ele só quer saber quanto que custa, se cabe, se não cabe no bolso, porque ele já chega praticamente convencido e é muito mais gostoso, né? É uma venda muito mais gostosa de acontecer. Então, eu queria que você entendesse o poder do que a gente vai conversar aqui antes de mais nada. E eu vou apresentar aqui esse cara. Bom, empreendedor, além de especialista em comunicação, em várias questões de... Não, comunicação de uma forma bem geral aqui, né? Mas, basicamente, ele foi empreendedor por 6 anos no MyCSF, assim que fala? MyCSF. Um site de intercâmbio que conectava pessoas que queriam estudar fora com soluções para facilitar a jornada. Depois, ele foi líder de crescimento e COO do Yubi, uma startup... É Yubi, assim que fala, né? Yubi. Nome é sempre gosto do freguês, né? Como ele preferir, a gente deixa falar. Que era um buscador de investimentos. E aqui ele já me contou um case muito legal que ele vai compartilhar com vocês. Onde, basicamente, ele ajudava a gerar a demanda com as maiores corretoras do Brasil. E hoje ele é sócio e head de produto do G4 Comunidades. Então, ele é responsável pelos produtos G4 Scale, né, do qual faz parte. Quem quiser
Quem quiser, fica à vontade para conhecer, é muito legal. E do G4 Club. Então, e o G4, gente, se você não conhece, aliás, assim, é bem legal você conhecer essa empresa, que é um baita case, assim, eu acompanho desde o começo, totalmente por causa do Alfredo Soares, né, que é amigo conhecido, amigo do Joel, que eu sou amiga do Joel J. E aí eu conheci o Alfredo, ele foi palestrar pro Joel e acho que o G4 não existia ainda, estava sendo criado. E aí, assim, em muito pouco tempo, foi um crescimento bizarro, uma explosão da empresa. Então, é uma empresa que hoje também é um baita case, assim, de conteúdo, de educação e de crescimento e de growth. Então, você estar, né, parte disso é muito legal, porque além de toda essa jornada, hoje você de fato é aquilo que os americanos falam, né? Skin in the game. Então, você tem resultado, você não está falando aqui de teoria, que é o que a gente sempre se preocupa em trazer pessoas que, de fato, vivem aquilo que elas pregam, né? Tem resultado aí na sua jornada. E aí, quero começar com uma pergunta que a gente estava falando, que é quando que foi, assim, a chave, quando virou a chave para você de que conteúdo era uma ferramenta poderosa para o crescimento de uma marca, de um negócio? Teve alguma experiência, assim, específica que você olhou e que você falou assim, cara, isso aqui é uma estratégia de crescimento? Tá, vamos lá. Acho que para eu te responder isso, a primeira coisa que eu queria agradecer pela introdução aí. É sempre melhor ouvir na voz das outras pessoas do que na nossa. Mas isso aconteceu mais ou menos em 2013, então 11 anos atrás. 11 anos atrás, quando eu fui montar minha primeira empresa ali, que era uma CSF. E daí, o que basicamente eu fiz? Uma CSF ajudava pessoas a fazerem intercâmbio. Uhum. E eu descobri que as pessoas tinham as mesmas dúvidas. Se as pessoas tinham a mesma dúvida, eu já tinha feito este intercâmbio, o que custava eu criar um material para elas? Daí eu peguei um dinheirinho que eu tinha ali na época, se eu não me engano, acho que era R$800. Peguei, escrevi uma cartilha de dicas para quem gostaria de estudar nos Estados Unidos. Então eu compilei ali dica, cara, chip de celular, seguro-saúde, passagem aérea, sobre tomada, coisa besta para quem nunca viajou para fora. Escrevi, paguei para um amigo que era designer, deixar aquilo bonito. Fui num grupo de Facebook, na época, assim, grupos de Facebook eram populares, eram muito utilizados naquela época. Soltei e falei, galera, todo mundo tiver interessado ou estiver indo nas próximas semanas para os Estados Unidos, tá aqui esse guia. Com esse guia, eu não joguei o guia, isso eu já tinha aprendido. Eu criei uma LP, né? Criei uma página, quem quisesse baixar o guia, deixava o e-mail. Page, né? Para quem não souber deixar o jargão. o nome bonito. E em 2 semanas eu consegui 5.000 downloads. Uau! Sem gastar nada. 5.000 leads ali. 5.000 pessoas interessadas em ir para os Estados Unidos. Uhum. Eu falei, essa estratégia é boa. Daí depois eu comecei a pedir para amigos de outros países fazerem de outros países. E pedindo no favor, a gente conseguiu, sei lá, uns 20.000 contatos em um mês. Que legal. Então, nesse momento eu falei assim, não, peraí. Esse tal de conteúdo funciona de fato. Se você fizer bem feito, tem um grande potencial para crescer. Então, acho que essa foi a primeira virada de chave. Desde então, para mim, eu sou muito apegado que conteúdo pode transformar muito a realidade de qualquer empresa, qualquer negócio. Isso é muito legal porque a gente fala conteúdo e muitas vezes as pessoas acham que é só o conteúdo vitrine, né? Só o conteúdo que tá lá na rede social, que é bem importante também porque posiciona a sua marca. É o primeiro contato, às vezes, que a pessoa vai ter com você. Mas esse tipo de conteúdo também é hiper estratégico, né? Bacana, adorei. Eu gosto de trazer, que bom que você trouxe esse ponto, porque eu acho que às vezes a gente fala em conteúdo, você começou, por exemplo, falando de YouTube, né? Como gerar lead através do YouTube, como gerar esses contatos. Eu sempre falo para as pessoas que, no fundo, o que eu gosto é de conteúdo. Seja YouTube, seja Instagram, seja Spotify, seja e-book, seja o que for, é conteúdo. E a partir daí você escolhe naquele momento qual que vai fazer sentido para sua estratégia, mas acho que a gente vai acabar falando mais disso ao longo do papo. Adorei. E me fala uma coisa. Vamos começar pelo básico, assim. Porque aqui a gente tem desde empresa grande, empresário pequeno, eu presa. Qual que é a base, o primeiro passo para construir uma audiência fiel nas plataformas? Assim, todas as plataformas, eu sei que você tem um mega conhecimento em YouTube Podcast, mas como, em geral, você identificar as necessidades do público na sua visão? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que a nossa audiência quer.
o que o nosso público tem desejo. E eu vou falar uma coisa que as pessoas não gostam, mas é verdade. Você não descobre o que a sua audiência quer fazendo enquete na caixinha de pergunta do Instagram ou fazendo um formulário do Google fazendo perguntas. Ah, mas como que eu faço então, Perol? Você pega esses contatos e liga. Igual incas, maias faziam. Pega o telefone e fala: opa, tudo bem? Ah, você consome meu conteúdo? Consumo. Me fala, o que você gosta? O que você tem interesse em saber? E a partir daí você define, você consegue criar a sua estratégia. Mas o mais importante é escutar a audiência, se você já tiver uma. Se você ainda não tiver, você descobre o que você pode fazer. E daí tem não vou conseguir desenhar o framework correto aqui, mas tem algo mais ou menos no sentido de o que você gosta, o que você faz bem e o que as pessoas estão dispostas a escutar. Então, vamos supor que eu gosto de pensar corrida no gelo. Corrida no gelo. Aleatório. Meu Deus. Pior exemplo possível, mas... É sensacional. Corrida no gelo. Cara, quantas pessoas no Brasil vão gostar de corrida no gelo? Pouquíssimas. Alguém vai querer pagar pra mim por isso? Talvez não. Então, não adianta nada eu gostar e querer criar conteúdo sobre isso. Ah, mas eu também gosto de empreendedorismo. Poxa, peraí. Tem bastante gente interessada, as pessoas podem pagar por isso e talvez eu seja bom falando disso. Então, se você não tem uma audiência, vai para esse lado. Se você tem, simplesmente pergunta para sua audiência o que eles querem. Eu acho que esse é o caminho mais curto. E resumindo ali, puxando, você falou, como que você faz para criar uma audiência fiel, né? Acho que era essa a pergunta no fundo, criar uma audiência fiel, independente da plataforma. Eu acho que fidelidade vem com alinhamentos. Pode servir para a vida, pode servir para o seu conteúdo. Então, se eu alinho com você que eu vou colocar 2 conteúdos por semana e que meu conteúdo vai ser de esportes, você vai olhar e vai falar assim, beleza, eu quero seguir essa pessoa, estamos alinhados. Se eu começar a postar sobre corrida de Fórmula 1, corrida de Fórmula 1 entre esportes, mas se eu começar a postar sobre moda e beleza. Moda e beleza, do nada, a audiência vai falar, não foi isso que você combinou comigo, então não tem mais essa cadência. Então, a primeira coisa é alinhar. Maravilhoso. E segundo, contar boas histórias. Sempre. Boas histórias vencem qualquer coisa. Maravilhoso. Adorei como é que a gente pode colocar? Essa definição. Muito bom. Uma pergunta que eu coloquei aqui pra gente falar. Quando você conhece o seu público, então, segundo passo, vai. Como que a gente mantém esse público engajado? Você já deu uma palhinha aí. Histórias, né? Fidelidade, consistência. E aí eu queria te perguntar, quais estratégias que você já implementou para garantir que a audiência, por exemplo, volte sempre, continue fiel por onde você passou? Boa. Se eu não me engano, em 2018 ou 2017, não vou lembrar exato, a gente ganhou uma mentoria do Google. Tá. Então, a gente foi aprovado naquele Google for Startups, eu não lembro o ano exato. Bem e uma legal das coisas que a gente tinha era uma mentoria com o pessoal do YouTube. Nessa mentoria, eles ensinaram que existem 3 tipos de conteúdos. Existem os conteúdos dentro do YouTube, que é o Hero, Hub and Help. Se você faz esses 3 tipos de conteúdos, você estrutura bem seu canal. O Hero é aquele conteúdo que é o que cria o desejo em todo mundo consumir seu canal. O Hub é aquele conteúdo que é só a sua audiência que gosta. O Help é aquele tipo de conteúdo onde você ajuda as pessoas... pesquisando. Exato. Então, pesquisando lá no Google, chega no seu canal. No caso, como a gente falava de investimentos nessa empresa, é como abrir uma conta em algum lugar, em alguma corretora. Beleza? Então, por que eu estou te contando isso? Quando você tem clareza desses 3, você sabe como as pessoas podem chegar até você. As pessoas podem chegar te procurando. Então, sei lá, vamos voltar a falar de empreendedorismo. Eu quero saber... Como abrir um CNPJ? Eu vou jogar no Google ou no YouTube. Então, jogo no Google, maior buscador do mundo, YouTube, segundo maior, como abrir uma empresa. Tem uma série de vídeos sobre isso. Então, as pessoas podem cair através disso. Outra forma das pessoas chegarem até você é muito mais... No YouTube, a maioria dos vídeos não são consumidos através de busca, é através de recomendação. Então, você vê um conteúdo, você acaba vendo outro. Você nunca vê só aquele vídeo. Então, é fazendo bons vídeos e tendo boas histórias. Então, você entra daí no Hub, conectando aquelas pessoas e fazendo. Um case que dá para contar muito para você é o nosso case de Hero. O que era o nosso case de Hero? Basicamente, a gente descobriu dentro desse cenário que existia um momento do ano que as pessoas estavam mais propensas a investir.
Esse momento é o começo do ano. Todo mundo faz aquela promessa de ano novo de vou estudar inglês, vou emagrecer, Ainda vou começar a investir. Ainda tá empolgado e falar, uou, vou investir. Exato. O que a gente fez? A gente criou uma série que chamava Melhores Investimentos para 2000X. 2019, 2020, 2021. E essa série conseguia trazer mais de 10, 15 mil inscritos para o canal com essa série. Como que funcionava essa série? Eu deixava muito claro, falando, durante o mês de dezembro e janeiro, no nosso canal, você vai ter as melhores oportunidades de investimento citadas pelos maiores especialistas. Ou seja, eu fiz uma promessa, eu alinhei com aquela pessoa e eu fazia com que ele voltasse porque ele gostaria de ver aqueles vídeos. Então eu gravava vídeo com um especialista em fundo imobiliário, especialista em criptomoeda, especialista em ações, especialista em renda fixa, vários especialistas falando o que seria melhor investimento daquele segmento no próximo ano. E a pessoa que gostava desse assunto, basicamente ela falava, opa, peraí, eu assisti esse, eu quero assistir o próximo. Eu assisti esse, eu também quero assistir o próximo. E ela sabia que durante aquele período teria. Então, basicamente, é você prometer as coisas e fazer um conteúdo tão bom que a pessoa fale. Se esse foi bom, imagine o outro. De forma mais prática, imagine Vingadores. Quando você assiste o primeiro filme dos Vingadores, você quer ver o segundo. Depois você quer ver o terceiro. Depois você quer ver o Ultimato. Todos os outros filmes possíveis. Mas para isso eu te criei o desejo fazendo um bem feito. Muito Respondi? bom. Respondeu super. Respondeu super. Peraí. Deixa eu... Aqui, ó. O que mais? Ó. Produzir conteúdo relevante de qualidade é um desafio, a gente sabe. Sempre fala. Maiores obstáculos que você enfrentou, por exemplo. Pra como você produzir bons superou. conteúdos, eu acho que... Vou te dar uma resposta que talvez fique a forma mais fácil das pessoas guardarem isso. Eu aprendi uma regrinha sobre produzir bons conteúdos que eu uso ela para sempre agora. Toda vez que me falam sobre escrever um bom e-mail, fazer um bom vídeo, fazer um Reels, fazer conteúdo do Instagram, qualquer coisa, eu aprendi que todo conteúdo tem que seguir a seguinte fórmula. O objetivo da primeira linha é fazer com que a pessoa se interesse na segunda. Da segunda, Muito bom. que ela vá para a terceira. Da terceira, que ela vá para a quarta. De nada adianta, eu vi aqui, a gente vai gravar esse podcast, a gente vai ficar mais ou menos 1 hora e meia aqui conversando. Se você não colocar energia suficiente para distribuir esse podcast, Total. Ninguém vai assistir esse podcast. Total, Então você desperdiçou toda a sua hora de trabalho. Sim. Então, o desafio que eu encontrava muito era achar os ganchos perfeitos. Quando você assiste, não sei se você gosta de assistir TED Talks, por exemplo. Adoro, amo. TED Talks. Quando você é chamado para fazer um TED, você é chamado com mais ou menos uns 2, 3 meses de antecedência. E você ganha um coach de palestra para sua palestra do TED. Ele chega, ele fala, eu preciso do primeiro esboço da sua palestra com até 60, 70 dias do evento. Você dá o primeiro esboço. Você apresenta para esse cara o esboço, ele fala, a sua palestra está sem emoção, sua palestra está horrível, sua palestra não conta uma história e ninguém vai querer saber disso. E ele começa cortando. Aí você fala, opa... E primeiro você começa a levar no pessoal, mas depois que você aceita, o processo fica mais fácil. E daí você começa a cortar. Ele fala, aqui você poderia contar uma história legal. Aqui você poderia fazer isso. Aqui você poderia fazer aquilo. E a partir do momento que você começa a fazer isso, o conteúdo ele fica mais fluido e faz muito mais sentido. Então, um exemplo prático aqui. Você foi no Scale e ali no Scale a gente teve a aula com o Fernando. Quando o Fernando cria o conteúdo, isso qualquer palestra, qualquer evento que a gente faz dentro do G4, alguém criou esse conteúdo. A gente olha esse conteúdo e fala, aqui está cansativo, tira essa parte. Não, porque isso é importante. Aqui está cansativo, tira essa parte. Ah, não, porque... Faz o seguinte... Mesmo um conteúdo técnico de palestra. Exato. Não, palestra, depois se eu entrar nesse detalhe com você, a gente teve um evento faz 3 dias. Sensacional, Foram gente. 12 palestrantes. Uau, Todos mentira. eles têm que entrar nessa curadoria. Sensacional. E todos têm, eu tenho que montar um storyboard, todos eu tenho que falar... Essa palestra tá boa nesse momento, tá ruim nesse. Adiciona uma história, aqui tá cansativo. O conteúdo que a gente faz no G4 hoje, seja para redes sociais, seja para dar uma aula, eu tenho que fazer com que a aula seja um entretenimento. A aula que você teve com o Fernando é um entretenimento. Sim. Não é simplesmente uma aula que ele vai lá e começa a jogar informação. Não, Fernando, aqui você precisa contar uma história melhor. Aqui você precisa colocar um case real.
Aqui você precisa falar uma história para o cara sentir que você, por mais que você seja o CEO de uma empresa que fatura X, ele tem que sentir que você é como ele. Então, conta uma história quando você tomou conta dessa lojinha pequena fazendo isso. Ele, ok. Show. Maravilhoso. Então, sempre desenhamos dessa forma. Muito. Não, uma baita sacada. E falando, assim, de inteligência artificial, porque muita gente... O que eu sinto, tá? E eu acho que esse é um grande desafio para quem trabalha com comunicação hoje. Porque tem que usar, ponto. Veio para melhorar, ponto. Só que tem que saber usar. Uhum. E o que eu vejo? O nosso diferencial é isso que a gente está falando aqui. É a estratégia. Porque não adianta você... de verdade, o escrever é o básico da história. Pelo menos para mim. A curadoria que não é. É o que escrever, é como veio a escrita, é a edição, não é o processo, sabe? E eu vejo muito essa confusão, assim... não, preciso desenvolver um conteúdo aqui para minha rede, preciso desenvolver um artigo aqui. Tem o prompt lá do GPT e tal, pega aqui. E aí as pessoas saem fazendo um monte de coisa sem estratégia e acabam queimando suas marcas por aí. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu gosto sempre de pensar que o chat GPT ou qualquer inteligência artificial, ela é a criança mais inteligente do mundo que você pode conversar. Uhum. Porque ela sempre vai ter as respostas, o que ela não sabe é o que fazer com aquela informação. Então, o nosso trabalho é saber dar os inputs necessários para falar. Então, por exemplo, estou conversando aqui com a sua audiência. Uhum. Se eu quiser criar um conteúdo para sua audiência, eu falo assim, estamos criando conteúdo para o Rugido Cast. Dentro dessa audiência, eu tenho pessoas que são empresárias, que escutam, elas têm uma dor, elas gostariam de se desenvolver melhor, elas gostariam de ter uma marca muito mais bem posicionada. E dentro disso eu tenho clientes médios, clientes grandes, clientes pequenos, só que a maioria dos meus clientes estão nesse segmento e são desse tipo. Quando você conta tudo isso, as coisas ficam mais fáceis. E eu acho que você sabe disso, um grande desafio que a gente tem com criação de conteúdo é o que criar. Uhum. Exemplos de conteúdo. Cara, para isso, AI é uma mão na roda. Uhum. Vira e fala, eu quero 20 exemplos de conteúdo que sirva para essa audiência. Tá resolvido. Você não precisa usar mais... Quer dizer, você precisa para fazer um trabalho bem feito, mas Google Trends, SEMrush, todas as ferramentas que a gente pode citar aqui, não precisa. O básico ali, ele consegue te ajudar e você consegue desenvolver em cima disso. Então, eu acho que não dá para ignorar. O que não pode ser feito? E eu falo para todo mundo sobre estratégias de conteúdo. Por exemplo, YouTube Podcast. Todo mundo deveria ter um YouTube Podcast? Não. Todo mundo deveria ter Instagram? Vou falar que não também, mas tem certos receios aqui. Mas o principal você só entra em algum jogo para fazer bem feito. Uhum. E fazer bem feito, você sabe melhor que ninguém, dá trabalho. Sim. Se alguém já pegou isso daqui e falou assim, a partir de agora eu vou começar a postar stories, tenta fazer isso por uma semana, tenta fazer isso por 30 dias. Você vai ver o quão complexo é. Então, entre em um jogo para fazer bem feito. Sim. Então, acho que para mim, esse é o principal aprendizado. Você quer entrar e você quer usar AI? Use AI. Só que na hora que você pegar o texto da AI, olha, fala assim, peraí, sou eu quem está falando isso daqui? Parece com um texto meu? Mas eu não tenho texto meu para treinar AI. Beleza, então você vai ter que ler e refazer aquele texto com suas palavras. É aquele trabalho de escola, copia, mas faz diferente. Pega aquele texto e escreve com suas palavras. Então, acho que esse é o erro que não pode acontecer. Fazer sem ter o feeling de falar, isso parece um trabalho que foi feito por mim? Senão você pode acabar se queimando mais do que ajudando. Não, é exatamente isso. E assim, quantas pessoas têm a clareza, né, de saber como programar, o que falar. É isso que eu vejo que é a lacuna hoje, sabe? Porque muita gente, por incrível que pareça, não tem nem essa clareza. Zero. De qual que é o público, qual que é o tom de voz, qual que é... E aí que as pessoas precisam se concentrar. Muito louco, muito legal. Totalmente isso. Métricas. Bora falar sobre métricas? A gente estava conversando isso. Quais métricas você costuma acompanhar para avaliar o sucesso de uma estratégia de conteúdo para crescer? Depende. Resposta de advogado, né? Mesmo depende. Não sendo advogado, mas depende. Sim. Vou contar aqui para vocês um case simples aqui que acho que vai tangibilizar melhor. Quando começamos ali YouTube Podcast no G4, a gente tinha um desafio Que aliás, essa história é boa também. Que a gente não tinha
não achava necessário. Por quê? Fazemos Instagram muito bem. Ponto. Temos vários Instagrams, vários influenciadores nossos, perfil institucional que funciona maior do que os outros. Sim. Então, tudo isso aí não era uma preocupação fazer bem podcast. Até que um dia chegamos ali, num lugar, numa aula nossa, falamos, quem aqui escuta podcast? Daí você vê que 70% das pessoas levantaram a mão. E daí chegamos à seguinte conclusão. Se essas pessoas que estão aqui escutam podcast... Por que a gente não está fazendo podcast? E eu não tenho um podcast, eles estão escutando de alguém. Pode ser meu concorrente, pode ser de outro segmento, mas eles estão escutando. Então eu posso estar ali. Beleza. A partir do momento que você começa um projeto, o maior erro, na minha opinião, que alguém pode fazer começando um projeto é colocar métricas que ela não tem controle sobre isso. Então, por exemplo, vamos começar a fazer stories. E eu defino que a minha principal métrica é conseguir 1000 visualizações nos stories. O quanto de controle eu tenho sobre conseguir 1000 visualizações nos meus stories quando eu estou começando? 0? Então, mas é isso que a maioria das pessoas fazem. Porque eu vou fazer um post, eu tenho que ter no mínimo, o alcance tem que ser X, o número de curtidas, de comentários. Cara, quando você está começando, não foca em ter métrica que você não tem controle. Foca em ter métrica que você pode mexer o ponteiro para executar. Qual tipo de métrica a gente escolhe nesses momentos? A gente escolhe métricas de esforço. O que são métricas de esforço? Eu vou postar 4 stories por dia, eu vou postar um Reels por semana, eu vou postar 2 conteúdos no feed por dia. Ou seja, se esse conteúdo vai bem ou não, é uma outra história. Mas no primeiro momento, você deveria focar no quê? Em aprender a ter consistência. E aprender a postar sempre, aprender como fazer os melhores posts da melhor forma possível. Depois que você já tiver uma certa consistência, 1, 2 meses fazendo, fala, opa, agora sim eu vou parar e vou começar a olhar para a quantidade. Vou começar a olhar para ver visualização, eu vou começar a olhar para ver acompanhar dados. Então, quando a gente começava projetos assim, pode ser eu toquei tanto CRM quanto YouTube Podcast, né? No começo, eu não cobrava o time de a taxa de abertura do e-mail tem que ser X. Eu cobrava, preciso enviar 2 e-mails para a base nesse período. O time não tinha essa preocupação. Eu, nos bastidores, já olhava, porque eu já tenho uma noção, eu já falava, não, peraí, taxa de abertura tá boa ou não, dava uns toques meio em off, mas o que eu mais cobrava do time, então, falando sobre métricas, primeiro momento de qualquer processo. Você tem métricas que são controladas pelo input e pelo esforço que você coloca. Depois que você já se acostumou a fazer, você começa a controlar outras métricas que daí dependem muito mais do usuário e de algoritmo ou qualquer outra coisa. Muito bom. Falando em G4, que você citou, né, essa estratégia do podcast, eles são uma referência em educação e networking hoje no Brasil. Quando que você percebeu que conteúdo em vídeo, por exemplo, e áudio seria essencial para escalar e para engajar a comunidade, assim? Teve algum insight, além desse que você falou, de levantar a mão e podcast? Eu acho que o que aconteceu muito no case do G4 é o desafio que a gente faz hoje também, que o G4 cresceu muito. Então, eu entrei lá, a gente tinha 40 funcionários, faturava 17, 20 milhões. Ano passado, a gente faturou 205, esse ano tem que faturar 300 e alguma coisa, e estamos com 380 funcionários. Então, ou seja, foi um crescimento muito rápido. Se você cresce rápido, você precisa usar outros canais. Não tem como um único canal resolver todos os seus problemas. Tem que aumentar os canais de aquisição. Exato. E quanto mais daí você precisa escolher quais canais fazem sentido e você pensa em como aumentar. Quando a gente viu isso, a gente entendeu que, não existia alguém, quando a gente olhava aí, sem ofensas a ninguém, mas quando a gente olhava, a gente falava, cara, quem é referência em criação de conteúdo para empresários com alta qualidade, com conteúdo denso dentro do YouTube? A gente não achou ninguém. A gente viu um potencial de mercado. Tanto tem um vídeo nosso que se chama O Fim dos Unicórnios. Foi um vídeo que a gente fez, cara, é meio que como se fosse um mini doc narrado, explicando por que as startups pararam de receber tanto dinheiro. Então, a gente viu que existia esse gap que era os conteúdos densos e de qualidade. Por quê? Existia muita gente fazendo Instagram, muita gente ainda faz hoje, boa parte da nossa receita ainda vem de Instagram. Só que a gente viu esse gap. Falou assim, não, peraí. Tem chão aqui, conteúdo em vídeo, a gente só tem podcast. E convenhamos,
podcast é legal, mas se você quer estudar, existem outras formas melhores, conteúdos melhores. E a gente viu e falou assim, peraí, e se eu começar a dar YouTube na conteúdos TV de hoje outras... é bizarro. É bizarro. Muita gente deixou de assistir TV e cada vez mais integração. Tem uma pesquisa que agora eu não vou lembrar para te falar, mas a gente até tá para fazer um conteúdo sobre isso. O crescimento de quanto as pessoas consomem YouTube no Brasil por conta da integração com o Smart TV. Assim, é um crescimento absurdo nos próximos anos. E se você tem um canal no YouTube, abre seu Analytics e pode olhar. Nos últimos 6 meses tem grande chance do seu canal, do consumo via TV. Ter aumentado. É fato É bizarro. Porque tá muito rápido, né? O processamento das TVs. Nossa, é bizarro. E também fica muito mais fácil, né? Você chegou em casa, eu chego, por exemplo, para jantar, 8, 9 horas da noite, tô fazendo minha janta ali, ligo a TV, vou no YouTube, algoritmo, ele entende o que eu quero assistir, ao contrário de um Netflix ou alguma coisa que eu tenho que falar. Quero assistir isso, quero assistir esse jornal, quero assistir essa novela. Isso porque você tem Apple, né? Porque quem tem Android, o Google, se você tem alguma coisa assistindo no YouTube, ele já fala, você quer continuar na TV? É bizarro. Sério? Que da hora. Quando você chega em casa? Que da hora. Porque eu lembro que eu tinha um Android, isso faz tempo, tá? Não é novo, não. Então, assim, a minha mãe em casa, ela só assiste... Cara, minha mãe tá lá nos seus 70 anos. Só YouTube. Só YouTube. Meu pai também. Bizarro. Então, assim, não tem isso de, é coisa de jovem, é coisa de geração Z. Cara. Não é. É assim, a penetração... Do mesmo jeito que antigamente, nossa, Ibope, penetração da TV no Brasil. E assim, e tem isso, né? Brasil, ele tem uma penetração bizarra de TV nos lares. Então, às vezes o cara não tem banheiro, mas tem TV, né? Então, assim, é um potencial gigante de canal. Não, com certeza. E faz todo sentido. Eu não lembro qual era a pergunta. E aí, você tava falando do case do G4, quando vocês viram essa oportunidade. Vimos essa oportunidade. A gente falou, cara, tem espaço ali pra gente criar. E um ponto que a gente começou a entender também antigamente a jornada era muito vista como lead no topo do funil, no meio do funil e no fundo do funil. Tem coisas que fazem fundo, tem coisas que fazem meio, tem coisas que fazem topo. Hoje, a jornada não é um caminho reto, ela é um caminho de múltiplos passos. Então, é muito errado você virar e falar assim, não, esse lead converteu por causa do Instagram. Cara, ele te viu pessoalmente, ele assistiu um vídeo no YouTube, ele escutou um podcast, ele viu uma entrevista, ele leu sobre você na revista, ele te viu no Instagram, ele fez muita coisa chegar até ali. Então, o que a gente descobriu quanto mais pontos de contato eu tiver, mais chances daquele cara me conhecer. Sensacional isso. E a partir daí que a gente tomou essa decisão. Falou assim, não, peraí, e se eu cogitar uma teoria aqui com você? E se eu alugar um terreno na cabeça de cada um dos meus clientes durante 30 minutos, durante 5 dias da semana? Será que tem chances maiores dele me comprar? Cara, grandíssimas chances que sim. Por quê? Porque eu tô o tempo inteiro, ele tá tendo contato comigo. O funil eu gosto muito a gente falar de marketing digital, tenta mudar conceitos. É tudo igual. Marketing uma coisa é tudo... não mudou. O cliente primeiro ele precisa conhecer você, depois ele tem que te considerar, só depois daí ele tem os contatos e a partir daí ele te compra. Se você aumentar a quantidade de vezes que ele está te vendo, a chance de te comprar é maior. Que é o alcance. Exato. E todo mundo fica tão preocupado com o engajamento ali, mas, cara, o alcance ele é importantésimo. Tem uma coisa, acho que um lançamento que nós fizemos foi 21, novembro de 21, alguma coisa, que a gente falou, cara, o mais importante nesse dia para conversão é todo mundo que está no nosso lançamento ver a gente o máximo de vezes possível. Eu não lembro quanta grana a gente colocou, mas eu lembro da gente estar sentado numa mesa com 6 pessoas, todo mundo vê um story e todo mundo, em menos de, 30 segundos pulando story, via um anúncio nosso. Por quê? Cara, é contato. Eu tenho que te ver várias vezes. E se você pegar seu celular hoje... É neurociência, o cérebro... Tem um dado que eu não vou lembrar de cabeça, mas tem um dado que fala a quantidade de anúncios que você vê por dia no Instagram. Cara, se você aparecer uma vez, 2 vezes, o cara não vai lembrar de você. Mas agora, para 30 minutos para assistir um vídeo no YouTube. Treina com um podcast na cabeça. Cara, quando você grava um podcast, eu garanto que tem gente que escuta o podcast, nunca te viu na vida, mas te considera como amiga. Só por causa da sua voz. Impressionante. Não, e é muito engraçado. Eu tenho a Camila, que é nossa head de atendimento e de estratégia.
Ela virou hoje pra mim, ela falou assim, cara, você não acredita, porque ela tem família no Rio, ela foi num casamento, ela falou assim, tem uma galera da minha família que já te seguia antes de eu trabalhar com você. Eu falei, não acredito, que vergonha, que eu sou dessas, assim, rola uma vergonhinha, né? E ela falou assim, já descobri esse fim de semana. Então, é muito engraçado, porque é isso, assim, às vezes a pessoa fala assim, puta, eu te conheço de algum lugar. Eu falo, será? E, pô, minha audiência é pequena. Imagina quem tem audiência, assim, de milhões, milhares e não sei o quê. Então, é muito sobre isso, porque... E gera uma confiança que a pessoa, ela sente que ela te conhece. Então, é o cafezinho que você vai tomar na loja, sei lá. Você vai numa barbearia. E aí, você para tomar o café com o seu barbeiro. Você vai numa loja que você gosta de frequentar, comprar, não importa o quê. Você para pô, aquela loja eu gosto porque eu tomo um café com o gerente, com o dono, com a vendedora, com o vendedor. É isso. Muitas vezes a internet é isso que ela proporciona, esse contato. Só que o alcance é um contato um pouco mais frio. Agora, quando você vai para o YouTube 30 minutos, pô, é diferente, né? Eu acho que tem um exercício que é bem legal de você, independente da mídia que você faz. Se você faz Instagram, se você faz post, se você faz Reels, se você faz YouTube, se você faz podcast, e-mail, o que você fizer. Quando o seu cliente comprar alguma coisa de você, pergunta quais conteúdos ele consumia de você. Simples. Muito bom. Que tipo de conteúdo você consumia? Ah, eu consumia podcast. Legal, anota. Podcast 1. Ah, não consumia nada. Anota. Nada. 1. Ah, eu consumi stories. Anota. 1. Por quê? Porque daí você começa a ver que, cara, tudo faz sentido. Só que cada pessoa tem uma jornada diferente. O teu objetivo é, como você não consegue por ciência de dados, e de novo, por volume, não faz sentido hoje em dia você falar... Vou criar a jornada perfeita. Ele vai baixar um PDF, depois vai me seguir no Instagram, vai escutar esse episódio, depois fará isso. Depois de 12 semanas, ele estará pronto para comprar. Isso não existe. Então, o que você faz? Você aumenta todos os pontos de contato dentro da sua realidade, é claro. Então, sabendo, poxa, uma coisa é você fazer coisa com dinheiro, outra coisa é fazer sem. Então, não tenho muitos recursos. Com os recursos que eu tenho de tempo, quais canais eu consigo estar para eu ficar cada vez mais presente? Tenho dinheiro. Como usar isso da melhor forma possível? Porque o grande problema de ter dinheiro aqui, depois a gente pode entrar nesse detalhe, é o dinheiro, se você coloca dinheiro nas coisas ruins, é igual você começar a tomar bomba treinando. Comecei na academia, tomou bomba, só que você nunca fez um treino direito. Você não sabe se o negócio é bom. Então, o que mais acontece é, vejo, galera que a gente conversa, eu tô criando conteúdo, eu tô botando 5 mil, 10 mil, 20 mil para impulsionar. O conteúdo é bom? É bom. Eu falo, mas quem disse que é bom? Não, porque tá tendo alcance. Eu falei, mas você tá pondo dinheiro. Então, tem essa diferença, mas sempre dentro da realidade da pessoa falar, não, o que dá para você fazer da melhor forma possível com a menor quantidade de esforço? Cara, isso que você fala é muito legal, porque muita gente chega para mim falando assim, não, porque eu quero botar tráfego para crescer minha rede. Aí eu falo, mas espera, você fez o trabalho de casa antes? Porque tráfego sozinho, ele não faz milagre. Não adianta você... botar tráfego numa vitrine lá que não fala do seu posicionamento, que não está atraindo o público-alvo. E aí eu vou fazer gancho aqui para contribuir com uma coisa que você falou. E acho que é uma troca legal. Eu comprei o Scale por causa de um conteúdo que eu vi no perfil do Alfredo. Que da hora! Era um case e foi muito engraçado, porque assim, eu sabia do Scale por causa de um cliente meu, que é o... que não tá mais com a gente, que é o Nadim Farid. E ele tinha comentado do Scale. Tá no clube, foi pro clube. E aí, ele falou, tem um grupo bem legal de empresário, assim, assado, o propósito é assim, lá. Falei, legal. E eu sempre fui de investir em mastermind, né? Além do Scale, eu tô em outro. E eu acredito muito, é um formato que eu acredito muito. E aí, passou. Lembra que você falou? Vários pontos de contato? Passou na minha cabeça e falei, legal, já conheci o Alfredo de uma palestra, conheci o Scale porque ele comentou, ou seja, recomendação, e seguia lá o Alfredo na rede social, mas por causa dessa palestra dele. Aí um dia vi um carrossel do Alfredo, que lá vocês fazem muito bem case, e vi um case muito legal de marketing. Não era o Scale, era uma imersão de marketing, acho que vocês têm. E aí, eu lembro que eu falei com o comercial de vocês, e eu falei assim, não, mas eu quero o Scale direto. E o menino não acreditava, ele falava assim, como assim? Você não quer
Você quer ir direto pro Mastermind? Eu quero o quase mais caro. Você quer o sei lá quantas vezes mais caro? Eu falei assim, não, é isso. Eu já sei o produto que eu quero. E aí até ele me passou para outra pessoa. Então, só para validar isso que você falou, que eu acho que é muito legal, é um case que valida. E para quem tá ouvindo a gente, entender e talvez visualizar um pouco mais isso que a gente tá falando aqui, né? Sobre os pontos de contato que são diferentes. E para entrar numa outra pergunta que eu te trouxe, que é como que vocês identificam as necessidades? Porque, assim, quem tá ouvindo a gente tem muitas dores que são universais, né? Crescer, vender, que são as dores do público que estão lá com a gente, do G4. Né, de todo mundo que tá lá comigo, por exemplo. Como que vocês usam o conteúdo para identificar essa dor? Como que vocês usam o conteúdo para se conectar? E como que vocês mapeiam, cara, esse conteúdo que a gente precisa gerar? Tá. Eu acho que daí tem 1 milhão de perguntas e 1 milhão de respostas. Tá, vai uma por vez, então. Mas o principal é definir qual tipo de conteúdo produzir. É aquela diferença que eu já falei. Tem audiência? Pergunta para audiência. Como vocês fazem tem isso audiência? hoje, assim? Não tem audiência, você cria uma audiência com base no que você quer falar. Deixa eu dar um exemplo do Scale. Esse eu posso falar com 100% de propriedade. Na próxima semana, todo membro do Scale vai receber uma pesquisa. Bacana. E dentro da pesquisa, a gente vai falar quais são os seus maiores desafios. Daí tem lá, o Scale é dividido em 6, então temos gestão de pessoas, liderança, finanças, planejamento estratégico, vendas e marketing. Você vai colocar esses desafios em ordem. A partir do momento que você fala para mim que o seu maior desafio é marketing, depois vem para vendas, depois vem planejamento estratégico, depois finanças, eu já tenho um guia do que você está querendo escutar. Maravilhoso. E em cima disso, eu consigo fazer 1 milhão de testes e ver o tipo de conteúdo que eu preciso criar. É muito diferente, eu vou te contar só porque é legal, mas acho que não vai aplicar tanto para audiência, porque eu tenho uma máquina muito grande por trás. Sim. Que hoje é gigante. Antes não era, eu tive que fazer 1 milhão de coisas, mas vocês hoje... escutam o cliente o tempo inteiro, né? Que é o que você falou como os maias, né? Exato. De ligar e perguntar. E daí você pode mandar um Forms também, que aí esse Forms também vai... O Forms só vem depois da ligação. Pra você ter uma ideia, em maio, junho, julho e agosto, eu devo ter falado com pelo menos 100 clientes. Pelo menos. De puxar o telefone e ficar no mínimo 30 minutos com cada. Então, pra ter essa ideia. Outra coisa que dá pra você fazer, cara, é simples. Você faz o story sobre alguma coisa e vê o que tá engajando mais. A gente lançou a nova versão do Club. A gente explicou detalhes, falou alguma coisa. E a gente vê lá, peraí, as pessoas estão mais... Quando a gente fala de trilhas pessoais e quando a gente fala de conexões estratégicas, o que a galera tá vendo mais e engajando mais no Stories? As conexões estratégicas chamam mais atenção. É aqui que a gente tem que focar. Então, vamos fazer mais conteúdos disso. Quando for vender mais sobre isso. Ou seja, é usar a audiência para a gente escutar. Então, eu estou escutando a audiência, estou pensando naquela audiência, mas em cima disso, o que dá para ser feito. Então, eu escuto muito minha audiência. E em cima disso, eu crio. Então, como eu escolho tipos de conteúdo? Eu vejo as dores. Quando eu pego as dores, eu entro no subnicho e entendo o que é mais específico. Isso dá para você fazer tanto com o ChatGPT, com acho que é Answer the Public, alguma coisa assim. Answer the Public é uma ferramenta bem legal. Tem isso, tem Trends. Você coloca um tema e aí ele deriva várias perguntas. Então, daí para quem quer gastar, já tem SEMrush, que daí você vê volume de busca sobre algum termo dentro do Google. Então, dá para você fazer tudo isso. E, de novo, você fez um post no seu Instagram. Tem o Google Trends também, que é de graça. Também, o Trends. E, fiz um conteúdo legal ali. Fiz um conteúdo sobre como fazer um balanço patrimonial e como gerar leads de marketing. Qual conteúdo que teve mais visualização? Qual teve mais curtida? Esse daqui. Então, vamos mais para esse caminho. De novo, não posso ter só esse, porque senão eu alcanço minha audiência. Mas eu consegui mais por esse caminho. Boa! E como vencer o desafio de o empresário tem um tempo ali corrido, né? Limitado. Como vencer esse desafio? Em que sentido? Para geração de conteúdo. Porque, assim, é uma pessoa que tem pouco tempo lá para gerar o conteúdo. Legal. Então, a sua briga por essa audiência é uma briga mais de foice, né? Você quer saber mais no sentido de como eu faço para esse cara conseguir gerar mais conteúdo ou como eu faço para ter atenção? Não, como você faz para você conseguir a atenção dele? Tá. Pensa,
já tive essa briga lá dentro várias vezes já. E o ponto que eu sempre falo é, o cara não assiste só o seu conteúdo. Eu quero criar mais quadros. O cara não assiste só o seu conteúdo. Eu quero isso. Então, pensa no consumo de podcast. Acho que isso é um exemplo legal. Você escuta podcast? Muito, o tempo inteiro. Você escuta todo dia um podcast? Aliás, eu praticamente parei de ouvir rádio, só podcast. Todo dia você escuta um podcast. Beleza. Quanto tempo mais ou menos de podcast? Sei lá, no mínimo 1 hora por dia. No mínimo 1 hora por dia. O G4 lançou um podcast novo. Vai falar sobre como vender agências de marketing para clientes. Você vai querer escutar? Cara, vou. Tá. Importante, bacana. Só tem uma coisa. Mas... Você vai ter que tirar algum que você já escuta. Exatamente, Então, o que você precisa ter muito claro é, o usuário, ele não vai aumentar a quantidade de horas de consumo de conteúdo. Ninguém vai passar mais tempo no Instagram. O tempo é limitado. Ninguém vai passar mais tempo no TikTok, no YouTube, nada por causa de você. Então, você tem que fazer um conteúdo que é melhor do que os outros que ele assiste, para ele falar assim, hoje eu não gosto mais desse podcast, agora eu vou escutar esse daqui. E você precisa fazer isso na cabeça dele. Qual que é um erro que acontece aí? Você achar que ele sempre vai querer consumir seu conteúdo e ele não vai. E 2, o seu conteúdo não é interessante para ele para sempre. Quantos podcasts você não começou a escutar e você nunca mais ouviu? Pô, eu sou fanzaço de Nerdcast. Faz mais de, 10 anos que eu escuto. Mas eu não escuto com a mesma frequência que eu escuto antes. E é importante, tudo isso que a gente falou é válido para qualquer público, para qualquer assunto, exceto entretenimento. Por quê? Entretenimento você arruma mais horas para assistir. Mas vídeo de negócio, vídeo que é interessante, tema de estudo, alguma coisa que vai ajudar o seu negócio, se não for entretenimento, a vender mais, dificilmente ele vai falar assim, não, a partir de hoje eu vou escutar 2 horas de podcast, porque tem esse aqui e o do G4. Acho que isso não acontece. Então é muito mais... Cara, eu devo ser muito chata, porque eu só escuto o negócio e no máximo espiritualidade, assim, tipo café com Deus, essas coisas. O cara do Café com Deus Pai é nosso aluno agora. Ah, é? Que legal! Tá no clube. O Júnior Rochirola lá, o filho dele. Que toca as coisas. Legal. Tive com ele esses dias, achei animal. Agora você falou, lembrei. Então, isso eu acho que é outra estratégia, assim. Às vezes as pessoas querem gerar por exemplo, podcast. A gente tem feito mais curtinho, assim, sabe? Pílulas diárias. Porque é um jeito de você entrar também na rotina da pessoa, né? Porque é isso, o tempo é limitado ali, né? Infelizmente. Então, eu, por exemplo, consigo assistir mais de um por conta disso. Porque muitas vezes eu assisto 2 lá que são picados, né? Tipo, eu vou levar minha filha pra escola ouvindo Café com Deus Pai. Fazer uma propaganda pra eles. E aí, quando eu vou pra academia, eu já vou assistindo o outro. Mas eu consigo fazer isso porque é curtinho. Se fosse gigante, putz, não ia dar. Tá. Por exemplo. Vou te contar algumas coisas legais aqui. A primeira delas, testes que a gente fez. A gente sempre optou por fazer conteúdos mais longos com conteúdos maiores. Daí teve um dia que a gente olhou e tinha um podcast de negócios que ele não postava faz, 8 meses e ele continuava na nossa frente sempre. A gente falou, cara, não é possível. Não é possível. Como que esse cara consegue? Quando você olhar o ranking do Spotify, esse cara tá na nossa frente. E a gente falou, vamos testar uma estratégia diferente. A gente começou a pegar os nossos conteúdos e lançar pequenas pílulas. Qual que era a tese? A tese, depois que você começa a virar um growth ali, né? Que é meio que hackear o algoritmo das coisas, você começa a testar coisas diferentes. A tese foi, se eu postar mais vezes, eu vou ter um número maior de visualização. Então, vamos supor que o meu podcast, que o Rugido tenha 1000 visualizações por mês. Dessas 1000 visualizações por mês, 1000 visualizações por episódio. 1000 visualizações por episódio. Você posta 4 episódios por mês. Em um mês você tem 4.000 visualizações. Se você começa a postar um episódio por semana, só que daí ao longo da semana você posta 2 outras pílulas, talvez esse vai ter 1000, esses outros 2 talvez não tenha 1000, porque é um formato diferente, a audiência não está acostumada, ele vai ter 300. Então 1000, 300, 300, 1.600. 1.600 pensando em 4 semanas, você ao invés de 4.000 visualizações, você foi para 6.200. Nossa, não pede pra eu fazer essa conta de cabeça, não, que a minha TDAH não vai ajudar. 1.500, ficaria mais fácil a conta, mas acho que todo mundo entendeu. Ou seja, você consegue, dentro dessa estrutura, fazer com que você crescesse o consumo do seu podcast. E talvez fazendo isso, você consegue subir no ranking, ficar melhor posicionada e mais pessoas vão indicar seu podcast porque você faz isso.
Então, é uma estratégia. Então, tem vários caminhos. O que fazer? Faz mais sentido fazer o curto ou fazer um longo? Foi isso que a gente tem feito. É isso que a gente está fazendo agora, misturando longos com mais curtos, até para a pessoa poder conseguir pegar insights mais curtos lá. Exato. Uma das últimas coisas que eu fiz em YouTube Podcast no G4, antes de ir para a área de comunidades, foi juntar os podcasts. Então, qual que era o esforço? Eu tinha o Papo de Gestão, eu tinha o Extremos, eu tinha o Só Ensina Quem Faz, eu tinha vários podcasts. E eu falei, poxa, fizemos uma reunião, ela falou, e se a gente juntasse todos em um lugar? Porque o Papo de Gestão já tem muita visualização e a gente começar a usar esse canal para colocar. Cara, muitas pessoas falaram já, que animal, melhor coisa que vocês fizeram, porque agora eu encontro tudo em um lugar só. E outras pessoas falam, eu não gostava daquele, eu só gosto desse, eu preferia separado. Ou seja, você nunca vai agradar todo mundo. Sim. Mas no fim, você tem que tomar a melhor decisão que é para a empresa. A melhor decisão para a empresa é ter todos juntos. Então tudo bem, vamos seguir com todos juntos. A melhor para a empresa é ter separados, fazer o esforço para crescer cada um deles. Sim, então beleza. Então vamos fazer separados. Mas daí vai muito mais do seu objetivo. O que você quer? Não, eu tenho um podcast aqui, por exemplo, que ele não pode passar de 15 minutos. Que é o tempo que as pessoas, sei lá, vão gastar para deixar o filho na escola. Não, eu tenho um podcast para você escutar enquanto você malha. Então ele pode ter 40 minutos, 1 hora. Que isso vai exatamente o meu caso, por exemplo. E uma outra questão que eu acho bem bacana, assim, é que vocês conseguem, por exemplo, em comunidades, atrair nomes incríveis, assim, de conteúdo, né? Para levar a gente lá presencialmente pra gente. Isso, você acha que tem relação também com a força que vocês têm hoje no digital? Ou não? Ou a força que vocês têm no offline? Enfim, como é que... Porque é conteúdo também, né? Como é que vocês usam conteúdo para aumentar o networking lá, presencial? Como é que é essa estratégia na comunidade? Fala um pouco da estratégia de conteúdo na comunidade. Assim. Hoje, com certeza. Hoje, se eu falar para você que não, eu vou estar mentindo. Vou te dar um exemplo. Quando eu faço um evento, igual a gente fez no final do ano passado, se eu não me engano, para 4 mil pessoas, 4 mil empreendedores, que não é sem nada contra infoproduto, mas não são pessoas que de infoproduto, são a grande maioria, economia real. Indústria. E eu levo essas pessoas num lugar, imagina na hora que você bota um palestrante, ele vê aquela audiência e fala, eu nunca falei para tanto empreendedor na minha vida. Eu quero ajudar essas pessoas, porque quem é empreendedor sabe o que é ser empreendedor no Brasil. Então, esse é um case. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer o Scale, eu chego pro palestrante e falo, é o seguinte, hoje o Scale são 8 turmas. Eu falo, Fernando, eu tenho 8 turmas, cada turma tem 60 a 80 empresários. Você gostaria de ter acesso e contar um pouco da sua trajetória ensinando um conteúdo para essas pessoas? A grande maioria das pessoas fala que sim. Se falar que não, é por causa de agenda. A maioria das vezes. Fiz um evento, eu chamei as pessoas, falei assim, olha, no último evento eu tive a Lê da Cacau Show, tive Richard Stade, CEO da Aramis, tive Karnal, tive CEO da Uma Umas, tive o cara que criou a campanha do Posto Ipiranga, tive caras fantásticos assim, compartilhando histórias. Como que eu vendi para eles? Eu falo, olha, eu tenho um grupo de empresários, são os empresários que, na nossa opinião, estão transformando o Brasil. Ele tem de 150 a 200 participantes, varia de evento para evento. Faturamento médio é de 70 milhões. Eu dou todas as características. É um evento que acontece 3 vezes ao ano, resorts espalhados pelo Brasil. É uma estética muito bonita, é o nosso produto mais premium. Você teria interesse em palestrar? Eu consigo a maior parte das pessoas assim. Então, hoje é um pouco diferente. No começo, o que a gente fazia muito era mostrar para as pessoas que ela poderia ganhar exposição por estar ali falando com outros empreendedores. Mas a grande sacada é, hoje o nosso mentor dos sonhos é o cara que está focado em cada vez mais aprender e traduzir. Então, ter o contato com as pessoas para ele faz total diferença. Porque ele quer saber, ele quer falar assim, eu já fiz isso funciona. E ele vai ter interações, que os nossos mentores, eles aprendem também nesse momento de contato. Ele não está lá só para dar aula, não. As perguntas que vocês fazem, os momentos de interação, ele fala, opa, eu não tinha pensado nisso no meu negócio. Acho que agora eu posso aplicar, que vai fazer sentido. Então, hoje é um pouco diferente, mas sim, faz total sentido para o nosso objetivo final.
Muito bom. E voltando para a questão do conteúdo como crescimento, a gente falou, por exemplo, daquele case de YouTube, né? De leads e etc. Como que você vê hoje o conteúdo dentro do G4 como ferramenta de crescimento? E qual que você acha que é a tendência, assim, para vocês continuarem usando, além dessa questão de comunidade, além de, sabe, de forma geral? Eu acho que cada vez mais e cada vez buscando um maior número de canais. Hoje a gente quer se posicionar melhor em outros canais, a gente quer conseguir converter usando outros canais. Por quê? De novo, frase que a gente sempre fala, o time que te levou da Série C não vai te levar para a Série B. O time da Série B não vai ser campeão da Série A. Ou seja, tem que pegar o que está funcionando e continuar fazendo. Então, cara, o nosso Instagram é uma coisa que realmente funciona. Tipo, Eu sou prova viva. E não, exatamente. A gente construiu um case em cima disso. Agora, cada vez mais fazer novos canais, trazer outras pessoas, usar cada vez mais estratégias que envolvam outras coisas, como, por exemplo, influenciadores, contratar pessoas para ser cara de campanhas. De novo, o G4 se tornou uma empresa grande. E a partir de agora, a gente joga o play de empresas grandes. E precisamos usar, sabendo o que a gente faz de melhor e sabendo também aprender com esses players grandes o que dá pra gente adotar para nossa estratégia. Então, por exemplo, a gente criou um podcast que chama Visão com o Sami Dana. Pô, Show, o Sami é um nome fortíssimo. Com certeza. E criamos um podcast diário com o Sami. Então, é um outro play, é um outro nível da jogada que a gente está fazendo. E cada vez mais ter coisas diferentes, pensando sempre e falando, peraí, como eu furo essa bolha? Como eu aumento minha audiência? Quanto maior minha audiência... Patrocinando o Sami? É um podcast de ambos. É tipo, uma collab é de meio podcast. que uma collab entre os dois. Entendi. E, tipo, cada vez mais a gente pensa, não, peraí. Quanto mais eu conseguir aumentar minha audiência, mais pessoas descobrem o G4. Depois que elas descobrirem, é nosso trabalho. De Instagram, CRM, todas as coisas para fazer essa conversão. Mas, de novo, o primeiro passo eu tenho que fazer que você conheça o G4. Eu tenho que fazer que você conheça o Scale. Eu tenho que fazer que você conheça o Club. E a partir daí, eu tento que você queira saber mais para que um dia eu possa te vender. Muito bom. Então, a gente está falando, por exemplo, de marketing de influência, de conteúdo gerado pelo usuário. E você... Ai, Jesus, hoje a minha TDAH tá especial. Como é que é? User Content Generate. Obrigada. O que mais? Acho que essas são as grandes tendências, né? Do que você está me falando, assim, para vocês que vocês estão entrando, assim. Imagina cada vez mais. E aí é legal até você explicar para quem tá ouvindo a gente aqui, né? Então, marketing de influência é isso, né? Essa collab, por exemplo, com o Sami já é um pouco isso, porque o Sami hoje é um mega influenciador no nicho dele, porque às vezes a gente fala influenciador, a pessoa acha que é tem aquela imagem ainda, né, da blogueira de moda. Não, a gente tá falando de influenciador no seu próprio nicho, né? O Sami tem uma baita influência no nicho dele e realmente furamos a bolha, né? Eu acho que, no fundo, você pegar ali, o livro chama Tração, 19 canais, e pensar como você usa todos esses canais dentro da sua realidade. Uou. Todos é muito difícil. Mas, por exemplo, eventos. Eventos é um canal importantíssimo pro G4 agora. Então, como a gente cria melhores eventos. E daí, quando a gente pensa em conteúdo, cara, o User-Generated Content, que a gente está falando, conteúdo que é gerado pelo usuário. Cara, sabe qual que é o nosso grande User-Generated Content? Você vai no Scale. Quantos stories você posta quando você tá lá? Há vários. Esse é o nosso... Cara, imagina que a cada 2 meses eu tenho pelo menos 600 pessoas que vão passar pelo Scale que vão postar um story que estão lá. Com certeza. E daí, um spoiler que eu não queria te dar, mas a sua audiência é para quem eu quero vender meu produto. Sim, claro. Porque o amigo do empresário é empresário. Sim, total. Então as pessoas te seguem no Instagram... Eu garanto. Aliás, eu já vendi para vocês para cliente meu, tá? Para cliente minha, tá? Só para te contar. O que eu ia falar que, cara, hoje, graças Porque os meus clientes são os que mais acabam me acompanhando, né? Assim, nos stories. Porque eles querem saber. Então, cara, e a gente pensa a jornada fazendo isso. Então, quando você chega e tem uma plaquinha com o seu nome, é porque eu quero que você poste. Quando você chega e tem uma fotógrafa profissional para tirar sua foto no logo do G4, é porque eu quero que você tire uma foto e poste. Quando você pega o microfone e levanta para falar num evento, um fotógrafo vai tirar uma foto sua. Eu quero que você poste. Então, eu transformo vocês em gerador de conteúdo para que mais pessoas conheçam a minha marca. Depois o trabalho de converter ou não é meu. E o segredo que acontece
A grande maioria das pessoas que vai lá no G4 fazer um curso, quando posta um stories, grandíssimas chances que alguém vai perguntar: esse tal de G4 vale a pena? E daí... Que foi o que aconteceu comigo nos bastidores. É só fazer o trabalho bem feito de entregar um bom produto, porque quando alguém fizer essa pergunta, o seu cliente, que já está postando você, está gerando esse conteúdo para você, vai responder: cara, vem, pula na piscina, ela está quentinha, pode vir, faz todo sentido, vou te passar um contato, ele vai te tratar bem, e daí eu não preciso vender, quem acaba vendendo são os próprios clientes. Maravilhoso! Vamos resumir aqui tudo que a gente falou para quem está ouvindo a gente, quem chegou até aqui. Pequenas dicas, assim, de quem tá... Desde para quem tá começando, a quem tá no meio da jornada aí. Tá, vamos lá. Agora a gente tem que pensar bastante aqui. Que a gente Acho que a primeira dica é: conteúdo é sempre seu aliado. Boa. Use o conteúdo como seu aliado. Segunda, se for fazer conteúdo, faça bem feito. Não faça conteúdo porque alguém te falou que você tem que fazer TikTok ou LinkedIn, o que for. Nossa, pelo amor de Deus, obrigada Faça por falar. bem feito. Terceira dica: entenda quem é você na fila do pão. Não adianta você querer criar conteúdo mirabolante se a sua audiência não quer conteúdo mirabolante. E copiar o coleguinha achando que o coleguinha tá arrasando a grama do vizinho. Uma vez eu roubartilhei essa frase de uma ex-aluna minha, que ela falou assim: a grama do vizinho nem sempre é verde, às vezes ela é sintética. Eu achei maravilhosa. Essa é boa, vou usar não mais é? vezes. Porque é muito isso. Chega muita gente e fala assim: não, porque meu concorrente tá falando isso. Cara, mas quem disse que seu concorrente tá se posicionando direito? Quem disse que tá funcionando pra ele? Quem disse que ele tá vendendo? Quem disse que isso tá beneficiando a marca dele, né? Eu vou pegar agora, vou fazer um contraponto aqui. Não disso, mas acho que você vai concordar comigo, que é... Quarto ponto: quando você for criar conteúdo, não reinventa a roda. Copia os outros. Mas, tipo, não é copiar o que o cara faz. Pega várias referências e cria algo seu. Maravilhoso. Porque, cara, você não precisa reinventar a roda. Cara, os podcasts do G4, a gente não tirou do zero as ideias. Os vídeos do YouTube, a gente não tirou do zero. A ideia Referência. É pra capturar... Cara, eu tenho um Vai Notion... buscar referência. Só que você não precisa ficar com preconceito de... eu vou pegar... Sei lá, eu sou de finanças. Aí eu vou achar uma referência do mercado, sei lá, de beleza e vou usar pra mim. Talvez. Pode fazer sentido. Talvez, se você conseguir adaptar pra sua marca, pra essência do seu negócio e aquele formato de conteúdo couber bem pra sua audiência, pro público que você busca, talvez faça sentido. A referência, legal. Eu tenho um Notion... Mas aí não é copiar, é buscar referência. Exato, é que aquele livro Hobby como um artista. Boa. Acho que vira... Fica bom. Eu tenho um Notion, Notion é basicamente um Google Drive, ali onde você anota as coisas e tal, que eu só vou anotando boas referências. Então, eu vi esse vídeo no YouTube. Cara, a estética é boa, o storytelling é bom, a sonoplastia, o que for bom, podcast, alguma coisa, eu vou e anoto ali. Então, quando eu quero uma referência, eu tenho um banco, né? A gente chama de second brain, que eu deixo ali para eu sempre consumir. Quarto ponto. Quinto ponto, rapidamente aqui, que vale muito a pena trazer para todo mundo, que é: entenda onde o seu conteúdo encaixa dentro do funil. O seu conteúdo é um conteúdo de descoberta ou é um conteúdo de relacionamento? Descoberta é aquele conteúdo que as pessoas podem te descobrir. Ou seja, ninguém começa a escutar um podcast do nada. Não. Você começa a escutar um podcast porque você viu outros podcasts. Você não abre o Spotify e fala: deixa eu procurar um podcast diferente. Isso você não faz. Então, o podcast é muito mais relacionamento. Mas existe canais de descoberta, como, por exemplo, o corte do podcast é um canal de descoberta. Os Reels, vídeo no YouTube, os Shorts, todas essas coisas são canais que você consegue dar um tiro, onde você cresce esses canais, a pessoa começa a te consumir e você usa os outros canais de relacionamento para você manter. Então, pensaria nisso. E 6, para a gente fechar aqui essas 6 coisas, pense em como criar conteúdos e, junto com esses conteúdos, dar coisas para sua audiência, porque você não é dono da audiência do seu Instagram e do seu YouTube. Não ache que... A coisa que eu mais cansei de ver é influenciador com 1 milhão, 500 mil seguidores entrar em pânico porque perdeu a conta do Instagram, perdeu o perfil. Cara, você que está criando uma estratégia e está dependendo só disso, você está fadado a morrer em algum momento. Porque você está construindo uma casa no terreno do seu vizinho. Tem problema construir a casa no terreno do seu vizinho? Não. Se toda vez chegar um convidado, também você convidar ele para ir visitar um outro lugar que é seu. Então, faça essas 6 coisas. Fazendo isso, e vou adicionar a 7ª também aqui, conte boas histórias. O ponto que eu mais falo pra galera é 12 anos trabalhando com isso
E faz 12 anos que eu escuto pessoas reclamarem do algoritmo. Ah, mas o algoritmo mudou, o algoritmo é isso. E a única coisa que não mudou é: pessoas gostam de boas histórias. Se você ficou aqui até o final desse podcast, é porque a gente contou boas histórias. Então, pessoas gostam de histórias. Se o seu conteúdo for uma boa história, for uma coisa gostosa de consumir, não tem algoritmo, não tem nada que vai, nossa, estão me penalizando, a entrega está baixa. Cara, o interesse é alinhado. A plataforma quer que você passe o máximo de tempo possível ali. Se não for com o seu conteúdo, vai ser com o de outra pessoa. Faça com que o seu seja o melhor. Maravilhoso! Peirol Gomes, onde que a pessoa acha você para te seguir nas suas redes sociais? @Peirol. Não, é sensacional, gente. Lado fácil de ter um nome diferente. @Peirol. Peirol não tem frescura. É P-I-R-O-L. No Instagram. No Instagram. LinkedIn temos também? Temos Peirol. Peirol padrão. Beleza. Todos os lugares possíveis e imaginários é Peirol. E se quiser me encontrar mais vezes, pode fazer igual a Dani. Vai lá a cada 2 meses. Estamos no Scale também, estamos em outros programas. Mas, a maioria das vezes, Instagram. Só entra lá, dá um oi e fala, escutei o episódio do Rugido, então... Passa lá e dá um oizinho. Já bota a sua dúvida lá para ele. E, se você ficou aqui até agora, se você quiser deixar aqui a sua dúvida para o próximo, ou sugestão de tema para um próximo Rugido Cast, a gente vai adorar. Aproveita, já... Devia ter falado isso até no meio, né? Já deixa o seu joinha aqui, clica para esse conteúdo chegar a mais pessoas, porque tenho certeza que tem alguém precisando de um desses... Pô, foram muitos insights aqui, né? Vamos combinar. Tenho certeza que... Né? Com certeza. Tenho certeza que tem alguém precisando aqui desse conteúdo. Então, clica, curte, compartilha, vai lá no seu WhatsApp, manda para alguém e fala assim, lembrei de você. Isso vai ajudar a gente, vai ajudar com certeza quem está recebendo esse conteúdo a usar a comunicação como ferramenta de negócio, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo Rugido Cast. Obrigada, Peirol. Obrigada pela Dani, generosidade, viu? Até o próximo. Até mais.